Daniel 3, vamos começar do 12, amém, irmãos? Daniel 3, 12, diz assim: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante ele. Falou Nabucodonosor e disse: porventura, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Pai, nós te damos graça e nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos e bendizemos o teu nome por tudo, Senhor. Obrigada por nós estarmos aqui. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, que nós nos reunimos aqui para dizer que o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, para ouvir o Senhor falar e nos instruir. Nos instrui, Senhor, que teu Espírito Santo possa repartir esta palavra, segundo a necessidade que cada um tem essa noite, Senhor, para que nós possamos sair daqui fortalecido, cheio da tua glória, do teu poder, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Ah, papai, fala conosco, teu doce e santo Espírito, através de Jesus Cristo, Senhor nosso, reparta, Senhor, o pão e que nos alimente para a glória e honra e louvor do teu nome. Amém. Amém, amados. Podeis sentar. Uma palavra conhecida, aleluia, de muitos irmãos, né? Mas uma palavra bem propícia para esses dias. E nós vemos que nada é novo. Em todo o tempo, o povo de Deus, o povo que servia ao único Deus, eles eram perseguidos. E as pessoas tinham o quê? Inveja deles. Não é diferente hoje. As pessoas também, elas têm inveja de nós, né? Do nada, sabe? Às vezes as pessoas, eles têm inveja porque as coisas para nós dão certo. Nem tudo dá certo, mas é porque nós não reclamamos, nós não ficamos amargurados, nós não vê em nós, aleluia, alguém que está sempre blasfemando, alguém que está sempre reclamando, xingando por uma situação. E nós colocamos as nossas situações nas mãos do Senhor. Creio que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham, né, assim como Daniel, que estava ali na província de Babilônia, eles tinham muita dificuldade ali, porque eles serviam o único Deus, eles não se dobravam às coisas de Babilônia, porque assim o Senhor colocou no coração deles, e tinha motivo para isso. Trabalhavam ali, né, fizeram deles eunucos, eram moços novos, podiam ser revoltados, podiam ser, aleluia, né, chateados com aquela situação e ter feito coisas ruins naquelas províncias. Mas eles entenderam o propósito de Deus. Entenderam, meu amado, né? As pessoas, eu já vi muitas pessoas que na caminhada da vida, por ser doente e comer doce igual uns doidos e ser diabético, hoje ainda tem muitos remédios, mas antigamente não tinha tanto. E as pessoas perdiam um pé, perdiam um dedo e começavam a blasfemar de Deus. Pessoas que eram usadas
na presença do Senhor, né? Mas aí eles blasfemavam, porque que Deus deixou acontecer aquilo com eles, porque perdeu o dedo, porque perdeu a perna, né? As pessoas começavam a falar contra Deus, mas eles não viam que queixa o homem queixa dos seus pecados, porque não podia comer e comia, irmão. Estou falando de casos que eu conheço, né? Casos que eu conheço. Então, irmãos, e a pessoa, ela morreu murmurando de Deus, porque que Deus deixou acontecer aquilo com eles. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham, aleluia, né? Eles tinham um motivo também naquela província de ser homens revoltados, de ser homens chateados, aleluia, e talvez de pensar até assim: se eu me dobrar, aleluia, ao sistema dessas províncias, se eu me dobrar ao rei, aleluia, minha vida vai ser mais fácil, porque tudo já está estourado mesmo, minha vida já, né, já não tem mais muito sentido. Mas eles permaneceram fiel, porque eles entenderam, meu amado, que só no nosso Deus há eternidade. Eles sabiam que os deuses daquela província, aqueles deuses que eles inventavam, aqueles deuses que eles serviam, não tinha nada para dar para eles. Então o que eles ficaram? Eles ficaram fiéis a Deus, aleluia, porque conhecer a Deus, irmãos, é um privilégio muito grande. Muita gente serve a Deus, né? Pensa que serve a Deus com seu louvor, serve a Deus até com seus dízimos, serve a Deus até com seus trabalhos, mas, aleluia, não conhece a Deus. A Bíblia diz: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor, aleluia. E nós temos que conhecer a Deus. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles conheciam o Senhor, e aqueles homens com inveja, você vê que eles chegam perto e falam assim: olha, esses homens, os judeus, a qual tu constituíste sobre negócios da província de Babilônia. Quer dizer, chegou e falou: você foi errado, você colocou esses homens não temem a ti, esses homens não respeitam, esses homens não servem o nosso Deus. Eles não estavam ali para servir os deuses dele, eles estavam ali, aleluia, para ser escravo, para trabalhar. Ali que eles estavam, eles sabiam para que eles estavam ali. Eles não tinham ido cativo para servir o Deus de Babilônia, eles foram cativos, aleluia, devido, aleluia, aos pecados. Quando nós vemos Daniel orar, ele começa a pedir perdão, aleluia, pelos pecados, né? Os pecados, aleluia, que foram cometido. Eles entenderam, irmãos, homens de Deus, que havia sobre eles uma unção sobrenatural, para eles entender o tempo de Deus, as coisas de Deus, aleluia, para que eles o que? Não voltasse atrás, não blasfemasse contra o nome do Senhor. Eles tinham uma sabedoria que vinha realmente do alto do Senhor, aleluia. Quando o Senhor dá uma estratégia a Daniel, para que Daniel não coma dos manjares, para não se contaminar, aleluia. Por quê, meu amado? Porque os manjares, com toda certeza, eles estavam entregues à idolatria. É como Deus, aleluia, nos instrui para não comer, aleluia, os doces de Cosme e Damião, não comer os doces dessas festinhas que fazem por aí, santa esquizofrênica, santa não sei o que, santa caropsita, canta não sei o que, e lá tem as festas, tem as comidas típicas, né, da região, e as pessoas vão tudo para lá e comem, meu amado, aleluia. Você não sabe o que isso está trazendo para a sua vida. Você não sabe, o Senhor sabia. Porque, irmãos, quando nós compramos nosso arroz, chegamos em casa: ao Senhor, obrigado pelas compras, consagramos ao Senhor, agradecemos a Deus, aleluia. Eles fazem as mesmas coisas, irmãos, as mesmas coisas. Eles compram também, aleluia, e agradece lá o Baal que ele pediu para dar o dinheiro para ele, para fazer quem estava devendo pagar, aleluia. E nós achamos que tudo é bobeira, é uma balinha, é uma coisinha, outra, né? E a gente vai no embalo, aleluia, das coisas do mundo. Mas o Senhor fala que nós não devemos nos contaminar, nós não devemos, aleluia, nos misturar.
né? Bem-aventurado é o homem que não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, né? Antes tenho prazer na lei do Senhor. E qual é a lei, meu irmão? Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Porque sabe, quando nós somos provados, é que nossa fé, né? Ela é o quê? Ela é manifesta. Como está a tua fé no dia mau? Como está a tua fé, aleluia, no dia da dívida? Qual é o seu desespero no dia da dívida? Qual é, meu amado? Qual é o seu desespero no dia da notícia mal? Qual é o seu desespero em meio a tumulto, em meio a confusão, aleluia, do dia a dia, que o adversário vai trazendo para tentar te desestruturar? Aleluia, você não sabe, aleluia, que tudo está na mão de Deus, o poder, aleluia, né? Se você tem uma dívida, meu irmão, Deus sabe da tua dívida. Se você tem, aleluia, uma situação adversa familiar, Deus sabe da tua situação, Deus sabe de tudo. Esses homens entenderam, aleluia, o projeto de Deus, o plano de Deus, aleluia. Você vê que, aleluia, quem conhece o livro de Daniel, vê que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram provados na fornalha, mas Daniel, ele foi provado, aleluia, na cova dos leões. Ele foi provado de forma diferente, mas os 4 foram provados, aleluia, né? Sobre o que? Aleluia, sobre o Deus que ele servia. Então as nossas lutas, as nossas dificuldades, não é contra nós, é contra o Deus que nós servimos. As pessoas nos perseguem, aleluia, é contra o Deus que nos servimos. Satanás se levanta contra nós, é por causa do Deus que nós servimos, aleluia. E muitas vezes nós nos desesperamos e nós, aleluia, nos rendemos, né, aos pratos do adversário, mas nós temos que ficar firme, muito firme. E aqueles homens foram falar com o rei, aleluia, para que o rei, aleluia, fosse punir eles, para que o rei fosse falar. Por que foram? Por que incomodou tantos 3? Porque na verdade, aleluia, o laço era para os 3. Na verdade, quem eles queriam tirar das províncias era eles, porque havia neles uma sabedoria, havia neles, amado, algo especial. É algo que existe na tua e na minha vida. O inimigo quer tirar o brilho que há em mim. O inimigo quer tirar a paz que eu tenho, que você tem. O inimigo quer tirar aquilo que Deus nos deu. Aleluia. O reino, meu amado. Jesus veio e ele falou: o reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus está no nosso meio. Nós podemos desfrutar do reino de Deus, nós podemos sonhar, aleluia, com a eternidade, nós podemos sonhar, aleluia, com esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, com o Pai, aleluia, com a unção do Espírito Santo que vai nos invadir quando nós, aleluia, chegarmos diante de Deus, aleluia, e vivermos eternamente. Temos que sonhar com isso, irmãos, aleluia, e não trocar por um pratinho de lentilha. Pastora, não é um pratinho de lentilha, é uma fornalha ardente, aleluia, uma fornalha ardente. Foi, aleluia, o que a Silvia falou aqui, quando mexe com filho, aleluia, é difícil quando mexe com filho, aleluia, mas 2 moços, eles foram metralhados, aleluia, porque não rejeitaram Jesus, e o repórter foi fazer entrevista com a mãe, e falou com a mãe: como a senhora se sente? Seus 2 filhos foram metralhados. Ela falou: eu estou feliz, porque meus 2 filhos não negaram o Senhor Jesus. Sabe, irmão, será que nós teremos essa fé, se um dia nós formos provados? Será, irmãos? Será que temos essa fé? Nós ficamos tão desesperados. Sabe por que você tem que ficar desesperado? Você tem que ficar desesperado porque você tem um na família que não aceitou Jesus, e você ama ele tanto. Eu amo tanto meu filho está fora do evangelho, e eu sei se ele morreu hoje, meu irmão, sinto muito. Vou ter que pedir ao Espírito Santo: passa o bálsamo aqui, Espírito Santo, amortece o coração, faz algo sobrenatural. É por isso que nós devemos chorar, irmão.
Por isso que nós devemos nos preocupar, não é pela sua conta de luz, pela sua conta de água, não é, aleluia, porque você está vivendo alguma situação, você quer trocar teu carro, quer comprar seus móveis, quer pintar tua casa, não, você tem que se preocupar por alguém que você ama muito e está fora da presença do Senhor. Esse você tem que falar todo dia: Jesus, olha lá, Jesus, olha, Senhor, olha o João, olha o Pedro, olha o Mané, Senhor, quebranta o coração, entra no sonho, faz a obra, opera, Jesus querido, aleluia. Foi o que a Silvia falou aqui, que adianta essa menina, nem a doença, olha, irmãos, como é difícil uma pessoa que se desvia voltar de Jesus. Esse menino, filho da Silvia, ele teve um livramento muito grande, ele caiu, ele teve coágulo na cabeça, ele teve uma situação bem séria no hospital, e Jesus Cristo livrou ele. Hoje ele está desviado, ele conhece o poder de Deus, mas ele não teve coragem de voltar para Jesus para buscar para a namorada dele. Tá, irmão, é sério. Às vezes você fala assim: eu vou sair da presença de Deus, só um pouquinho, né? Vou começar a ficar em casa agora, porque, também estou cansado, eu vou na igreja, não acontece nada, não vendo a minha casa, não compro o meu carro, o dinheiro não dá para nada, não tem aumento no serviço, vou ficar um pouco em casa, vou descansar. Não larguei Jesus, não, só não vou congregar. Pô, quer congregar? Você vai esfriando, meu amado, vai esfriando, e um dia você pode ter o maior problema do mundo, sabe, meu irmão? Se Deus não tiver um propósito muito grande na tua vida, você não volta, sabe? É muito sério, sabe? Porque isso é profanar o sangue de Jesus Cristo. São as verdades que as igrejas grandes aí, ela não fala. Você pode entrar do mesmo jeito, sair, aleluia, alegre, volta a semana que vem, louva a Deus, bate palma, glorifica o Senhor e vai embora. Mas a verdade é essa, irmão, aleluia. Ou você olha para Jesus e você é iluminado todos os dias, ou na hora da dificuldade. Nem na hora da dificuldade a pessoa não se humilha diante de Deus para pedir misericórdia. E é isso, irmão. E a preocupação, aleluia, às vezes nós estamos tanto, aleluia, para Deus curar o fulano. Não, você tem que botar o joelho no chão, jejuar pelo teu filho, orar pelo teu filho, aleluia, para que ele seja salvo, o seu marido, o seu irmão, aquele que é próximo de você, seu neto, seus bisnetos, que não conhece Jesus. Você tem que fazer a sua parte. Pastor, e se eu fizer e não acontecer? Mas Deus está vendo que você está se esforçando para fazer. Não é deixar, está tudo bem, estão bem. E é impressionante, às vezes eles parecem que estão melhor que a gente, o dinheiro deles parece que rende mais, tudo parece que está melhor. Parece que está melhor, irmão. Mas louco, se hoje o Senhor pedir a tua alma, para onde você vai? Para onde? Então, irmãos, posso dizer, meu filho está muito bem. Apartamento em São Paulo, casa no interior, casa grande, muito bem, ganhando bem, está tudo bem. No reino, no terreno está tudo bem. Mas está morto, meu amado. Às vezes eu falo: Senhor, eu sou como aquela mulher do filho de Naim, tá, Senhor? Meu filho está morto cada dia, Senhor. O enterro dele, Senhor, está se aproximando. Senhor, só o Senhor pode trazer vida. Só Jesus, irmão. Porque depois que as pessoas saem do Evangelho, é difícil voltar, meu amado. Volta a ficar cego, surdo novamente, não adianta a gente falar. Então Sadraque, Mesaque, Abednego, eles preferiam morrer queimado do que negar a Deus. Então te pergunto, não é o que acontece com a igreja perseguida, os países perseguidos, irmão? Não é? Logo assim que eu vim para o Evangelho, um homem um dia, ele morreu dentro do ônibus de Tiradentes, porque ele sempre ia e ele sempre evangelizava dentro do ônibus, e a ele, a mulher e os 2 filhos, e ele evangelizava dentro do ônibus. História verdadeira. E ele evangelizava dentro do ônibus, sempre, saía da igreja e ele ficava em pé no ônibus e evangelizava dentro do ônibus. Um dia tinha um bandido lá, e ele evangelizando. E o bandido: cala a boca. E ele: não vou calar, você tem que aceitar Jesus, tem que se arrepender. E começou a falar. Sabe o que aconteceu? O bandido matou ele dentro do ônibus, meu amado, perto da família. É diferente de alguém chegar perto de você e nega Jesus, ou você morre? Ele morreu fazendo o quê? Falando da palavra de Deus.
E tudo isso, meu amado, que foi acontecendo, as pessoas foram se intimidando. De primeiro, se entrava no trem, era só evangelização. Hoje não é. Tá? Talvez as autoridades até proibiram devido às situações que já aconteceram que a gente não sabe. Essa a gente soube porque conhecia o pessoal da igreja dele. Sabe? E assim acontece. Acontece, já vi muitas irmãs de circo de oração que o marido vinha e ficava na porta esperando a mulher para bater, ou com revólver, aleluia, para matar. Muitos casos, meu amado, muitos e muitos casos, sabe? Mas nós estamos vivendo agora um tempo, aleluia, em que a maré está baixa para nós. E quando nós olhamos nossos irmãos que estão sendo perseguidos e que não neguem a Jesus, meu irmão, nós temos que orar para fortalecer os que ficaram, para que não negue também, porque os que foram, meu amado, eles foram com o Senhor, eles não morreram, eles passaram desta vida para outra. Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo, não tiveram. E ele fala, né? E ele fala de novo, ele dá o estatuto lá, a Sadraque, Mesaque e Abednego, os instrumentos vão tocar. E quando os instrumentos tocar, né? Agora, né? Estás pronto, vocês têm que estar pronto. Quando ouvir o som dos instrumentos, de todos os instrumentos, né? Vocês têm que o quê? Vocês têm que mais, se vocês não adorarem, serão lançados dentro da fornalha ardente. Aleluia. Eles não tinham metralhadora, eles só tinham flechas, né? Acho que flecha, facão, facas. Mas esse rei, ele tinha uma fornalha para jogar. Devia ser, amado, costume dele jogar o povo dentro da fornalha. Povos que pecavam, né? O que cometia erro lá dentro da província deles, talvez roubasse, fizesse alguma coisa, traição. E eles quiseram jogar, aleluia, os homens de Deus. E eu gosto muito dessa palavra que eles falam, né, ao rei, que eles não tinham nada que falar com o rei. Não era necessário falar nada com o rei, porque eles tinham um Deus superior à estátua que o rei tinha feito. O Deus que ele servia era o dono da vida, não era o Deus do rei, que era um Deus para cada coisa. Eles tinham um Deus único, e eles não tinham que dizer nada. Não precisamos responder para você sobre esse negócio. Sabe, irmão, ao cristão não convém contender. Hoje que nós entendemos a palavra pelo Espírito Santo, nós vemos que as mesmas palavras que é falada no Novo Testamento, através da revelação de Jesus Cristo, que se fez carne, que se fez verbo e habitou no meio de nós, elas eram faladas de forma diferente aqui. O que ele diz? Não necessitamos de responder sobre isso, não vamos negociar, não vamos querer mostrar a você quem é o nosso Deus, o que o nosso Deus faz. Não vamos ficar discutindo aqui com você, né? Por quê? Porque se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se quiser, Ele livra, irmãos. O homem, quando me deu o tiro ali no rosto, ele estava no vidro do meu carro. Eu não escutei o barulho do vidro, eu não escutei barulho de tiro, eu não escutei nada. Nada. Ele estava no vidro do meu carro. Se pegou aqui, podia ter pego aqui, podia ter pego no olho, mas Jesus tem a direção certa da bala. Jesus tem a direção certa do raio, aonde cai. Ele tem a direção certa de tudo. Sabe, irmãos? Ele governa sobre tudo, sobre todos. Um Deus, aleluia, que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Esse Deus, Ele é o que? Tremendo, poderoso. O que nós vamos duvidar do poder de Deus, da grandeza de Deus? Mas todo dia, por que viemos aqui? Para fortalecer a nossa fé. Porque o dia mal chega. O dia mal chega, irmãos. Sabe, ele passa também. Mas você não pode se dobrar no dia mal.
Porque se você dobrar, você não vai ter força de se levantar. Você precisa ficar de pé no dia mau, olhar para o Senhor, autor e consumador da sua fé, aleluia, e crer no Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, o Deus que te fez no ventre da tua mãe, que te conhecia antes de você nascer, ser formado. Então é antes, já existia um lugar, tudo está preparado para nós. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham essa revelação, amados. O povo de Deus que era fiel com Deus, eles tinham um fortalecimento de Deus. Quando Elias falou, só eu sobrei, só eu. E o Senhor falou, Elias, existe 7.000 que não se dobraram o joelho a Baal. Existe 7.000 que estão revestidos pelo meu poder, que creem em mim, que não se dobraram. Sabe? Às vezes nós pensamos que nossa luta é muito grande, irmão. A nossa luta não é grande, porque Deus não dá nada maior do que nós podemos suportar. Então a gente suporta e vence. E vence, tem que vencer, amado, como esses homens aqui, triunfante, aleluia. E eles falam aqui, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ele queria que eles fizessem duas coisas, adorassem a estátua de ouro e servissem os deuses deles, aleluia, né? Nós, irmão, não obrigamos ninguém a servir nossos deuses, não obrigamos. Nós falamos do amor do nosso Deus, da grandeza do nosso Deus, mas não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Então nós temos que clamar. Jesus disse que ninguém vem a Ele se o Pai não enviar. Então nós temos que pedir, Pai, envia fulano para Cristo, envia, Pai, envia. Tem que bater na porta, aleluia, né? Aleluia. Deus, Ele é o justo juiz, e se o juiz iníquo ouviu a petição da viúva, o Pai um dia vai ouvir a nossa petição, por amor a nós. O Senhor, aleluia, Ele vai fazer uma obra, mas nós temos o que? Persistir, orar sem cessar, falar com Deus sem cessar. Não é minutos marcados, não. Fala com Deus andando, fala com Deus tomando banho, fala com Deus no banheiro, porque Ele está te vendo aonde você anda e está te ouvindo aonde você está. Então fala, meu amado, começa a falar mais com Deus e menos com os outros. A gente fala muito com as pessoas e fala pouco com Deus, das nossas angústias, da nossa tristeza, daquilo que nós sabemos que está errado, e só Deus pode consertar, só Deus pode fazer a obra. Então aquele homem ficou furioso, né? E ordenou aos homens, né, que estava no exército, que atasse, que amarrasse eles para jogar na fornalha. Amarrar, amado. Amarraram para jogar. E quando foram jogar eles, a palavra de Deus aqui, ela vai falar que aqueles homens que jogaram eles foram cometidos pelo fogo. O fogo veio e pegou na roupa deles e queimou eles. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo não pegou neles. E eles foram jogados lá. Era eles que era para pegar o fogo, mas o fogo, enquanto jogou eles, o fogo veio ao contrário, e o fogo pegou naqueles homens. E eu creio que nessa hora, meu amado, todo o vapor do fogo saiu. Foi o sobrenatural de Deus ali, para que toda a quintura saísse ali. E aquele fogo, aleluia, fosse o mesmo fogo incandescente que Moisés viu na sarça. E o fogo, aleluia, era um fogo de glória. Um fogo de glória, meu amado, porque Jesus começou a andar ali dentro, e Jesus andava para lá, e Jesus andava para cá, aleluia, e a glória do Senhor encheu aquela fornalha de uma forma tão grande, de uma forma tão poderosa, que o rei olhou, e o rei perguntou: não foi 3 homens que nós jogaram lá? Sim, rei, foi 3 homens
Ele falou, mas eu vejo 4 homens andando na fornalha, e o 4º homem tem semelhança do Filho de Deus. Olha, irmãos, aleluia, ele reconheceu, o Espírito Santo revelou para ele, não era um anjo, era o Filho de Deus que estava andando na fornalha, era Jesus que está conosco em todo tempo, em todo lugar, aonde você estiver, o Senhor está com você, aleluia. E quando ele viu aquilo, o que ele fez? Ele mandou abrir a fornalha. Aleluia. Sabe, irmãos, a glória de Deus, ela invade. E aonde a glória de Deus chega, tudo é transformado. Quando a glória de Deus te invade através do Espírito Santo, a tua vida é transformada. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que prostituía não prostitui mais, e assim vai. Aleluia. Aquele que pecava não peca mais, porque a glória está dentro de você. E quando você peca, o Espírito Santo te acende um sinal vermelho, e ele começa a te incomodar, aleluia, para quê? Para você se endireitar. Porque sempre seja alvo os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aleluia. E assim o Senhor, ele vai operando em nossas vidas de forma grande. Você já pensou, irmãos, que maravilha o que Sadraque, Mesaque e Abednego viveu? Você tem que pensar na glória do Senhor. Você já pensou que glória nosso irmão está vivendo agora, e nós estamos aqui ainda pensando amanhã, quanta gente preocupado, o que vai fazer amanhã, como vai resolver seus problemas, oh, quanta coisa, meu amado, aleluia, a sua família que não é salva, um que está doente, o outro que está com problema, aleluia. Estamos no mundo, e o mundo nos envolve com essas coisas. Uns mais, outros menos. Um já chegou no nível de entregar o caminho ao Senhor e confiar nele e esperar nele, mas uns ainda não, ainda acha que pode fazer por sua força, e fica nervoso, e fica tenso, e fica doente, aleluia, de tanta preocupação terrena. Mas uma coisa só, aleluia, nós precisamos buscar o reino de Deus, e tudo mais será acrescentado. A paz que excede todo entendimento que Deus quer dar para mim, para você, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego estava cheio dessa paz para entrar na fornalha. Sabe, irmãos, nós entramos em muitas fornalhas no nosso dia a dia. Muitas são as aflições do justo, diz a palavra, mas o Senhor a livra de todas. Mas a gente fica desesperado até que o livramento chegue. A gente fica angustiado, em vez de cantar um hino de louvor a Deus, em vez de dobrar nossos joelhos e falar em língua com o Senhor, edificando, aleluia, a nossa alma, mas nós ficamos desesperados. Como vai ser? Vai ser como Deus quer, meu amado. Vai ser como Deus quer. Já está tudo preparado. A mesa já está posta. Aleluia. O poder de Deus, aleluia, está sobre nossas vidas, aleluia. E quando nós oramos por uma causa, seja por salvação, por cura, seja pelo que for que nós oramos, meu amado, aleluia, nós vamos nos fortalecendo em Deus, nós vamos acrescentando a nossa fé, aleluia, a ponto de que, irmãos, você ter paz, a paz que excede todo entendimento, ela vai montar guarda sobre a tua vida. Aleluia. E diz, aleluia, a palavra do rei, meu amado, era urgente. E aquele fogo, aleluia, que estava ali, né, matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque o Senhor, aleluia, Ele faz justiça. Ele faz justiça. Porque o fogo, meu amado, o fogo que estava ali, era o fogo maligno. Era o fogo do Deus deles. Era o fogo do Deus deles. Mas quando Jesus entra na fornalha, Jesus, aleluia, ele
transforma aquele fogo em glória, no fogo de Deus, para os filhos passar. Por mais que nós tenhamos situação, Deus transforma, aleluia. Deus vai na frente, vai tirando as pedras do caminho, vai abrindo as portas, vai mudando situação, vai dando sabedoria para nós vencermos o nosso dia a dia. Ele está na frente, né? E assim, meu amado, aleluia, né? Ele fala que aquele homem que ele estava vendo era o filho dos deuses, era alguém especial. Você vê que o Deus dele não era nem especial, o filho do que ele achou que era o filho dos deuses, era mais especial do que os deuses dele, sabe? O reino espiritual, ele é muito sério, meu amado, ele é muito real. E Jesus está conosco todos os dias. Enquanto você dorme, o Senhor monta a guarda sobre a tua vida. Sabe? O poder de Deus, ele é tremendo, maravilhoso. O anjo do Senhor acampa ao teu redor e te livra e te guarda. Cada um de nós, irmãos, que tememos o Senhor, nós temos um anjo, aleluia, que está diante de nós. É o anjo, meu amado, que nos ajuda. Aí você pensa, poxa, eu sou bom motorista, eu dirijo nada, meu amado. É o anjo do Senhor que te guia. É o anjo do Senhor, aleluia, que faz às vezes você passar por um apuro que você fica até meio assim, como é que eu saí dessa, né? Leso, aleluia. É o anjo do Senhor. E de vez em quando Deus abre a nossa visão espiritual para nós vermos quantos livramentos Deus nos dá. Quantos, irmão? Quantas vezes o carro vem, você não vê o carro, mas o carro vem e o Senhor te dá o livramento, porque o Senhor, aleluia, Ele tem, sabe, tudo cronometrado, tudo, meu amado. Então nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, todos os dias da nossa vida, confiar no Senhor. E diz, aleluia, a palavra do Senhor, que então, aleluia, e reuniram-se Sadraque, o prefeito, os presidentes, tudo ali, aleluia, né? E disseram da província do capitão do rei, para verem, o 27, estes homens, como o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então pronto, meu amado, o fogo foi transformado em glória. Em glória. Aonde Jesus chega, né? Alguma coisa acontece. Aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. E falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, irmão, como Deus reverte a situação. Ele queria que eles servissem os deuses dele e a estátua. Mas agora, ó, os homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não precisou evangelizar, aleluia, porque, aleluia, o homem que estava, o quarto homem da fornalha, evangelizou só com a presença dele dentro da fornalha. Ele não saiu da fornalha, o quarto homem não saiu da fornalha, aleluia, o quarto homem voltou para o seu lugar, aleluia, ficou invisível, mas dentro da fornalha, só dele olhar, Nabucodonosor olhar para Jesus, ele teve a revelação. A revelação quer dizer que Zaqueu teve, né? Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Hoje entrou salvação na tua casa. E ele fala, ó, ele fala assim, disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiou nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem nem adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha, irmãos, ele falou que não precisava falar nada sobre aquele negócio, ele só ia servir o Deus dele. Então, irmão, nós precisamos ficar sobre isso, sobre aquilo, precisamos, aleluia. Às vezes, irmão, nós somos atacados por pessoas que falam, você não sabe, se você for ali, ó, ali tem um homem que ora, que benze, que faz isso, que faz aquilo, né? O santo não sei o que, querem te apresentar, aleluia, mas não temos nada com isso.
Nós temos com o nosso Deus, que cuida do nosso olho, que cuida do nosso cérebro, que cuida da nossa respiração, do fígado, do baço, do estômago, da coluna. O nosso Deus que cuida do pulmão, dos ossos, da junta, da medula. É com esse que nós temos negócio, porque Ele nos formou. Aleluia. Então o rei fez prosperar, né? Fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Aleluia. Sabe, irmãos, é isso que Deus faz. Quando você dá honra a Deus, Deus te dá dupla honra. Né, Lucinha? Deus te deu dupla honra, né? Lucinha pode dizer: a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Aleluia. Mas quantas lutas, meu amado, e perseverou. Tu, porém, vai até o fim. Daniel disse, né? O Senhor falou: Daniel, você está vendo isso tudo aí, Daniel? Sela isso aí, porque a visão não é para agora, não é. Mas tu, Daniel, vai até o fim. Porque o Senhor falou isso com Daniel, meu amado? E através de Daniel, Deus fala para nós, porque nós podemos parar no meio do caminho. Nós podemos, irmãos, sabe? Por uma palavra ruim, por uma chateação, nós podemos parar, mas não pare, não pare. Deus honrou Lucinha. Ontem lá no culto eu ainda falei, porque Lucinha nasceu no ministério, ficou no ministério, foi para longe. Quando Lucinha foi para longe, nós pensamos: será que Lucinha vai parar de vir na igreja? Nada. Está Lucinha aí. Sabe, irmão? Eu honro aqueles que me honram. Tem gente, meu amado, que não honra, né? Se o povo honrasse, essa igreja aqui não cabia, a galeria não cabia, mas as pessoas vinham aqui, a gente pagava o preço. Pagava, irmão, porque você paga o preço para as pessoas serem abençoadas. E as pessoas são abençoadas. Eu cheguei a botar gente dentro da minha casa, sabe? E as pessoas depois: agora eu vou para outro lugar, porque eu estou com vergonha de ficar aqui. E ia embora. Sabe, irmãos? As lutas, elas são vencidas dentro da casa que você está. E ali Deus vai te exaltar. E ali Deus vai te prosperar. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele falou. Então o Senhor falou para Daniel: eu guardo muito isso no meu coração. Tu, porém, vai até o fim. Vai até o fim. Fim de quê? O último suspiro, meu amado. O último suspiro é o nosso fim aqui nesta terra. Mas aí que começa a nossa vida. Aí que começa, meu amado. A criancinha nasce, ela já nasce sofrendo. Porque se ela não chorar, o médico já dá um tapa nela, coitado. Sai do lugar quente, vem para o lugar frio. Às vezes o vento, tadinho. O bichinho vem, aleluia, né? E se a respiração está ruim, aí já aperta o bichinho para respirar, enfia o negócio na boca da criança e começa. Aí a criança tem a luta para mamar, não consegue mamar, né? Aí tadinho, o bichinho tem que aprender a beber no copinho já cedo e vai se virando, né? Vai se virando, vai tendo as lutas deles, vai tendo as dificuldades deles, meu amado. Aleluia. Mas quando nós terminamos a nossa carreira e guardamos a pé, meu amado, só nos espera a bênção, só nos espera a alegria. Aleluia. E é por isso que nós temos que perseverar. E Sadraque e Mesaque não teve medo disso. Aleluia. Entraram na fornalha e não sentiram medo, não se intimidaram. Que você não se intimide, meu amado, com as suas lutas do dia a dia, seja ela qual for. As lutas não podem te intimidar. Ore, vai buscar a Deus, canta, faz qualquer coisa, meu amado. Fala com Deus, chora com Deus. Chorar com Deus é gostoso. Chora com Ele, aleluia. E Ele não liga que você chora, Ele só não quer que você saia da presença dEle. A única coisa que Deus não quer, meu amado, aleluia, é que a gente deixe o pensamento fluir em nós, né? Aleluia. Não vale a pena servir a Deus. Eu estou na igreja todo dia, há não sei quantos anos eu estou na igreja e nada muda não, meu amado. Sua vida está controlada pelo Senhor, porque senão há muito você já teria perecido.
já teria perecido. Aleluia, porque o Senhor é bom. É uma fortaleza no dia da nossa angústia. O Senhor é tremendo. O Senhor foi essa fortaleza no dia da angústia de Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim, meu amado, eles não precisaram nem pregar. A vida deles, o entrar na fornalha dele, pregou para o rei. E o rei reconheceu que não havia outro Deus. Não existe outro Deus, meu amado. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo, pensando e esperando. Não compare a tua salvação. Não jogue fora a tua salvação por causa dos outros, porque a salvação, ela é individual. Quantas pessoas pararam de vir à igreja? Ah, porque meu marido não vem, porque meu irmão não vem, porque meu filho não vem. A salvação individual, meu amado, é escolha. Escolha. Escolhei, Josué falou, escolhei a quem servir. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Mas vocês escolhem quem vocês querem servir. Então, meu amado, não deixe o diabo roubar a tua salvação por alguém, aleluia, que não quer Jesus, porque todos são convidados à salvação. Todos são, aleluia, convidados a ir para a eternidade. Para isso Jesus veio. Ele mandou o Filho dele para salvar povos, raças, nações e línguas. Aleluia. Então todos nós somos convidados à salvação. Vamos nos levantar, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pedir ao Senhor que nos fortaleça na fé, meu amado. Nós precisamos ser fortalecidos. Eu oro, Jesus, aumenta a minha fé. Aumenta, Jesus. Aumenta, me leva a um nível maior, Jesus, me leva, me dá mais intimidade com o Senhor, abra meus olhos para que eu possa ver, Senhor, o anjo que acampa ao meu redor, o anjo que está comigo, Jesus. A Bíblia está cheia de passagens que diz, e o anjo que falava comigo. O anjo pode falar com você, se você buscar e chegar a um nível espiritual maior. Se você crescer espiritualmente, meu amado, aleluia, o reino espiritual é aberto para você. E você pode ver quantos exércitos que há em cima na atmosfera, guerreando. Por isso que a Bíblia diz que não há Deus como o nosso, que trabalha por aquele que nele espera. Quantos laços são cortados por dia, quantos livramentos, quantas portas, meu amado, malignas são fechadas por dia. Quantas portas de bênção e de livramento são abertas por dia. Porque o nosso Deus trabalha. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar aquilo que é desfavorável em coisas favoráveis para nós. Pai, eu te dou graças e eu te louvo. Eu te agradeço, Jesus, porque nós estamos aqui na tua casa, porque o Senhor nos trouxe através do teu Espírito Santo. Ó Santo de Israel, tu conheces cada um de nós, tu sabe das nossas necessidades. Enquanto estamos aqui na terra, Senhor, precisamos de muitas coisas para suprir, Senhor, uma coisa e outra, mas o Senhor é o nosso supridor. Oh Jesus, o teu Espírito Santo, usando Paulo, disse que o Senhor supriria todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Por isso supra, Senhor, vem operando, vem enchendo do teu poder, vem enchendo da tua graça, vem enchendo, Senhor, da tua unção, Senhor, a vida de cada um. Fortalece, Pai, vai de encontro, meu Deus. Nós pedimos, Pai, traga, Senhor, traga para Cristo as pessoas, traga, Jesus. Sabemos que é o sobrenatural do Senhor. Faça, Senhor, o teu sobrenatural, tirando os corações de pedra, colocando corações de carne. Reveste o teu povo nesta noite. Reveste, Senhor, com a mesma unção de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa unção de fé, Senhor. Essa unção de certeza, Senhor, que o Senhor estava neles e eles estavam em ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, realiza o teu milagre, em nome
de Jesus.